Olá, tudo bem? Professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, né? Estou de volta aqui para conversar com vocês hoje sobre fatores bióticos e relações alimentares. Entendido? Acesse a aula sobre introdução à ecologia e conceitos ecológicos, que é que estamos na nossa terceira aula, que é a continuidade. Não esqueça de acessar na descrição do vídeo o link para baixar o biomap da aula e o bioexercício também, ok? Contendo, consequentemente, as questões para você exercitar e se preparar competentemente para o Enem. Vamos lá? Vem comigo. Fatores bióticos. Fatores bióticos, nós sabemos, são aqueles fatores que envolvem os organismos vivos, não é isso? Todos os organismos vivos compõem no ecossistema um nível que é considerado como nível biótico. Esses seres vivos, certo? Eles compõem o que nós chamamos de níveis tróficos. O que são níveis tróficos? Níveis tróficos são todos grupos de organismos que estão interrelacionados numa relação alimentar, trocando matéria e energia. Okay? O que é que se troca numa relação alimentar? Se troca matéria e energia. Tá? Relações alimentares são sucessões entre seres vivos que estão se alimentando, ok? E servindo de alimento. E o que é que trafega por entre os níveis, né, produtores, consumidores, decompositores, o que é que trafega por uma relação alimentar de um nível trófico para outro, matéria e energia. São eles, né? Quais são os níveis tróficos aí? Quais são esses fatores bióticos que se organizam em níveis tróficos? Aí você tem o primeiro nível, que é o nível dos produtores. Os produtores, eles são organismos autótrofos. Existem dois mecanismos autótrofos na natureza, a fotossíntese e a quimiossíntese, ok? Só que a quimiossíntese é um processo bem restrito e particular. É apenas um pequeno grupo de bactérias da natureza que fazem o processo de quimiossíntese, ou seja, descobriram uma maneira, tá, de produzir matéria orgânica sem a utilização de energia luminosa. Eles utilizam energia química resultante da oxidação de compostos inorgânicos, ok? A fotossíntese não. É a síntese de matéria orgânica utilizando energia luminosa. Mas os produtores, todos eles são capazes de produzir seus próprios alimentos. E o que é mais importante para a gente, a nível de relação alimentar, é exatamente os produtores fotossintetizantes. Quem não é produtor é consumidor. O consumidor caracteriza-se por ser heterótrofo. Ele não é capaz de sintetizar os seus próprios alimentos. Ele tem que captar esses alimentos prontos da natureza, dentro das suas atividades ecológicas, suas atividades de nicho ecológico. Então, entre os consumidores, vamos definir aqui algumas categorias de consumidores. Você tem os herbívoros. Os herbívoros são todos aqueles que nutrem-se do vegetal diretamente. Os herbívoros estão consumindo diretamente o vegetal, ok? Mas existem aqueles que consomem os herbívoros. Eles são chamados de carnívoros. Eles nutrem-se do vegetal indiretamente. Então, você tem o produtor. Esse produtor serve de alimento para um animal herbívoro, que é chamado também de consumidor primário, e ele está nutrindo-se do vegetal de forma direta. Mas você tem um outro nível de consumidor, que é o carnívoro ou consumidor secundário, que se nutre de um consumidor primário. E aí, perceba bem a via de definição. Herbívoros, consumidores primários, nutrem-se do vegetal de forma direta. Carnívoros, consumidores secundários, terciários, quaternários, os demais níveis de consumidores carnívoros da relação alimentar, nutrem-se do vegetal de forma indireta. Por quê? Porque eles estão se alimentando de alguém que se nutre do vegetal ou se alimentando de alguém que se nutre de alguém que se nutre do vegetal. Como os vegetais fotossintetizantes são os únicos que produzem, eles são os produtores, os consumidores apenas repassam de forma direta ou indiretamente a matéria e a energia que captam do nível da produção. Mas você tem outro tipo de consumidor também, os consumidores ornívoros. Os onívoros nutrem-se de forma direta ou indireta do vegetal.
Porque o onívoro, ele tem na sua bagagem alimentar alimentos que são tipicamente de origem vegetal, mas ele tem também nessa bagagem alimentar alimentos que são de origem animal. Então você, por exemplo, quando consome uma salada de verduras, entendido? Certo? Uma saladazinha bem legal, aquela salada típica que você faz em casa, alface, tomate, cebola, aquelas coisas, você está se comportando como consumidor primário, nutrindo-se de matéria resultante de um produtor, de alguns produtores. Beleza? Quando você se nutre de um frango, comprou um frango e tal no supermercado, a sua mãe preparou o frango, você comeu o frango, você está se comportando agora como consumidor secundário, o frango é um consumidor primário, então nesse caso você pode ser definido como um consumidor onívoro. Existem consumidores que são chamados de detrívoros. Consumidores detrívoros nutrem-se de matéria vegetal em decomposição. É o caso, por exemplo, das minhocas. As minhocas são típicas em ecossistemas que têm estratos de vegetação. As folhas caem das árvores, por exemplo, se mistura com o solo e ali elas se decompõem. E esse material aí, decomposto, tá? Minha garganta não está muito boa hoje, decomposto, misturado com terra, é o material da qual a minhoca se alimenta. Então ela está tendo um comportamento sendo um animal detrívoro. Os saprófitos. Saprófitos nutrem-se de matéria animal em decomposição. Por exemplo, o urubu. O urubu ele é um consumidor saprófito, porque ele nutre-se de matéria animal morta, que já entrou em estado de decomposição. Esse é o alimento preferencial desse animal. Eu tenho outros também que têm nicho ecológico coprófago. Tá? Por quê? Porque nutrem-se de fezes. O porco, de um modo geral, tá? Ele na natureza, liberto, então ele gosta muito de se alimentar de matéria, de qualquer matéria orgânica que esteja misturada com fezes. Então ele é um animal coprófago. O hematófago, que nutre-se de sangue de hospedeiros. Ok? Aqui são alguns nichos ecológicos de consumidores. Eu estou colocando isso aqui porque alguns alunos pensam que o urubu ele é um decompositor devido à atividade ecológica dele. Ele não decompõe nada. Ok? Ele é um consumidor também como qualquer outro, só que ele é um consumidor bem específico. Ele é um consumidor que se nutre de uma maneira diferenciada. Por quê? Porque ele se nutre de matéria animal que está em estado de decomposição. E nós temos os decompositores. Decompositores reciclam a matéria orgânica, eles são responsáveis pela reciclagem da matéria. E o que é reciclar a matéria? É transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica. CO2, NH3, H2O, gás metano, entendido? Então é o que resulta do processo de decomposição. O metano eu coloquei aqui em vermelhinho, tá? Porque nós temos uma observação interessante sobre ele. Primeira coisa importante sobre decompositores, além da reciclagem da matéria. Os únicos decompositores da natureza são bactérias e fungos. Entendido? Os tipos de organismos vivos que fazem decomposição é bactérias e fungos. Não há outros tipos de decompositores na natureza, lembre-se disso. E a decomposição, a princípio, ela consome muito oxigênio, tá? É um processo, de certa forma, aeróbio. Exceção a decomposição que resulta em CH4. Isso aqui é anaeróbio. Tá? Esse processo aqui é anaeróbio. E o que acelera o mecanismo de decomposição? A umidade, temperatura e oxigênio. Quanto mais umidade eu tiver, quanto mais temperatura eu tiver e oxigênio disponível eu tiver, mais eu vou ter um processo de decomposição acelerada. É por isso que, para se conservar alimentos, evitando o processo de decomposição acelerada, você submete esses alimentos a uma baixa temperatura, colocando-os dentro de uma geladeira. Entendido? Por quê? Porque essa baixa temperatura retarda consideravelmente o processo de decomposição que o alimento iria sofrer nas condições ambientais normais. Belezinha? Então, produtores, consumidores e decompositores representam os níveis tróficos, ok? Que formam as relações alimentares e estão o tempo todo na natureza trocando entre si matéria e energia. Ok? Por quê? Porque sua interação constitui as relações alimentares, que são sucessão entre seres vivos que se alimentam e servem de alimento.
Então, vivemos na natureza, tá? Alimentando, os organismos vivos, de um modo geral, vivem na natureza, alimentando-se uns dos outros e servindo de alimentos para outros. E assim vai se desenvolvendo. Quais são os tipos de relações alimentares? Você tem a cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É uma sucessão linear de seres vivos que se alimentam e servem de alimento. Uma teia alimentar é uma inter-relação de cadeias alimentares. Aqui é a forma mais comum de relações alimentares que encontramos na natureza. Certinho? É a forma mais comum, é exatamente essa, na forma de teia alimentar. Exemplo de uma cadeia alimentar, que você também pode chamar de cadeia trófica. O termo trófico vem de nutrição, né? Autótrofo, né? Que auto se nutre. Heterótrofo, que depende da nutrição a partir de outros. Entendido? Então, o termo trófico vem de nutrição. Cadeia alimentar ou cadeia trófica é a mesma coisa. Então, trouxemos um exemplo clássico aqui de uma cadeia alimentar simplificada. Você tem aqui um vegetal que serve de alimento para um gafanhoto, que serve de alimento para um sapo, que serve de alimento para uma cobra, que serve de alimento para o gavião. O vegetal na nossa relação alimentar é o produtor. Todo produtor serve de alimento para um consumidor primário, que serve de alimento para um consumidor secundário, que serve de alimento para um consumidor terciário, que serve de alimento para um consumidor quaternário. Então, o vegetal é o nosso produtor, o gafanhoto está na relação alimentar como consumidor primário, o sapo está como consumidor secundário, a cobra está como consumidor terciário e o gavião está como consumidor quaternário. O vegetal, como produtor, ocupa o primeiro nível trófico da relação, o gafanhoto como consumidor primário, o segundo nível trófico da relação, o sapo como consumidor secundário está no terceiro nível trófico, a cobra como consumidor terciário está no quarto nível trófico e o gavião como consumidor quaternário ocupa o quinto nível trófico. O que esses níveis tróficos estão fazendo na relação alimentar? Trocando matéria e energia. Então, essa é a primeira situação de uma relação alimentar. Uma sucessão linear entre seres vivos que se alimentam e servem de alimento. A outra situação é o que nós chamamos de teia alimentar. Eu tenho, por exemplo, aqui um vegetal que serve de alimento para um coelho, que serve de alimento para um gavião. Essa é uma cadeia alimentar. Mas esse mesmo vegetal serve de alimento para um gafanhoto, que serve de alimento para um sapo, que serve de alimento para o gavião, que é uma ave de rapina. Esse mesmo vegetal serve de alimento para um rato, que serve de alimento para uma cobra, que serve de alimento para o gavião. Terminou, então, a nossa teia alimentar, que consiste em 3 cadeias alimentares interrelacionadas. Percebeu aí? E aí você tem o seguinte, olha só, que coisa interessante. Aqui você tem um vegetal que está no primeiro nível trófico, segundo e terceiro nível trófico, ok? Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. E aí eu pergunto para você, que tipo de consumidor é o gavião na nossa teia alimentar? E em que nível trófico ele ocupa na nossa teia alimentar? Se você prestar atenção e considerar a cadeia do meio, entendido? Na cadeia do meio, o gavião está como consumidor secundário, ele está posicionado como consumidor secundário. Mas considerando as cadeias das pontas, ele está se comportando como consumidor terciário, ok? Então, ele é consumidor secundário ou terciário na teia alimentar que ele faz parte, devido aos seus posicionamentos. Como consumidor secundário, ele vai estar ocupando o terceiro nível trófico. Como consumidor terciário, ele vai estar ocupando o quarto nível trófico. Beleza? Aqui nós temos um exemplo de uma teia alimentar mais complexa, né? Só para você perceber aqui, ó. Eu tenho aqui um produtor que serve de alimento para esse animal aqui, serve de alimento para esse pássaro aqui, serve de alimento para esse rato aqui, ó. Então nós temos aqui várias cadeias alimentares interrelacionadas, os demais consumidores também servem de alimento para outros e vice-versa. Essa forma aqui é a forma mais comum de apresentação das relações alimentares dentro do ecossistema, tá? É a forma de teia alimentar. Por quê? Porque todos os organismos vivos, eles são interdependentes entre si para a sua sobrevivência,
Não é verdade? Eles não vivem de maneira completamente isolada, certo? Então, essas são as considerações importantes com relação aos fatores bióticos e as relações alimentares. Lembrando que existem organismos vivos na natureza, isso é uma observação importante aqui, a nível de relação alimentar, que são os que têm nicho ecológico mixotrófico. O autótrofo, ele produz seu próprio alimento, não é isso? O heterótrofo, ele precisa captar o alimento pronto porque ele não consegue produzir o próprio alimento, beleza? Mas existem organismos vivos na natureza, como é o caso da euglena. A euglena é uma alga de água doce, é um protista, entendido? Mas que é autotrófico, é clorofilado, é uma alga clorofilada, tem cloroplasto, realiza fotossíntese, mas já percebeu, se observou que em condições ambientais adversas, de modo que ela não possa exercer a autotrofia, ela passa a se nutrir fagocitando organismos menores que elas, processo de nutrição heterotrófica. Então, nesse caso, você diz que o organismo ele é mixotrófico, beleza? Muito bem. Sabemos que o que é transferido por uma relação alimentar é matéria e energia. Por isso que é importante a gente analisar como funciona o fluxo de matéria e energia pelas relações alimentares. Primeiro, o Sol é a fonte primária. Toda a energia que mantém os ecossistemas funcionando, principalmente o nível biótico dos ecossistemas, tem a ver com o Sol. Porque os produtores utilizam dessa energia luminosa para realizar o processo de fotossíntese e produzir matéria orgânica. Sendo que o fluxo de matéria e energia ele é unidirecional. Ele flui dos produtores e vai até os decompositores, ok? As setas que observamos nas representações das relações alimentares, você percebe aqui, ó, ela parte do produtor, tá? Ó, passa pelos consumidores e vai até o final. O final de toda relação alimentar é a decomposição. Decompositores, às vezes, não se coloca expressamente numa relação alimentar, mas você sabe que ele representa o último nível trófico de toda a relação alimentar. Tá? Os produtores estão no primeiro nível trófico, consumidor primário no segundo nível trófico e o decompositor no último nível trófico. Os consumidores carnívoros aí varia, entendido? Porque se você come milho, você é um consumidor primário. Se come uma galinha, você é um consumidor secundário. Tá certo? Se come uma gia, você já é consumidor terciário. Então, os consumidores carnívoros, e principalmente os onívoros, eles variam a sua posição dependendo da relação alimentar onde eles estejam inseridos. Okay? Mas as setas indicam exatamente o sentido do fluxo de matéria e energia, que é sempre unidirecional, partindo do produtor até os decompositores. Beleza? Agora, esse fluxo, além de ser unidirecional, é decrescente. Ele decresce, ele diminui a sua disponibilidade a cada nível trófico superior. Como assim, professor? É simples, olha só. Eu tenho aqui o produtor. O produtor que está servindo de alimento para o consumidor primário, que está servindo de alimento para o consumidor secundário, que está servindo de alimento para o decompositor. Terminou a relação alimentar. Tá? Claro que vale salientar, embora eu esteja expressando o decompositor aqui, o decompositor ele se nutre de todos. Porque se o produtor não for consumido por um consumidor primário, quando ele morrer, ele cai no nível da decomposição. O consumidor primário, se não for comido por um consumidor secundário, ele vai morrer e cai no nível da decomposição. E assim sucessivamente. Os decompositores, eles se nutrem de todos dentro de uma relação alimentar. Tá certo? Promovendo, então, a reciclagem da matéria. E aí o decompositor recicla a matéria, porque converte a matéria orgânica em inorgânica, e aí, olha só, a matéria, não esqueça, a matéria inorgânica resultante do processo de decomposição, ela é reutilizada pelo nível da produção. CO2 é utilizado pelo vegetal para fotossíntese. O nitrato é um nutriente importante para as plantas e ela utiliza o nitrogênio do nitrato para fazer os compostos orgânicos nitrogenados, aminoácidos,
proteínas, ácidos nucleicos. E água, fotólise da água para fornecer elétron para o fotossistema no processo de fotossíntese. Entendido? O CH4, não. E o CH4 tem um grande problema, esse CH4 de composição. Tá? Por quê? Porque o CH4 ele é um gás que também interfere no efeito estufa. E a capacidade dele de interferir no efeito estufa, né, é 20 vezes maior do que o CO2. Ou seja, o metano ele consegue reter 20 vezes mais a energia calorífica que aquece o planeta, provocando aquecimento global, do que o CO2. Então é um processo mais complicado ainda. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora, que teremos aulas subsequentes falando sobre poluição e vamos discutir essas questões de efeito estufa, CO2 e metano. Voltando para a nossa relação alimentar aqui, esse produtor, tá certo? Olha só, o fluxo é unidirecional, tá aqui a seta indicando, tá? O produtor produz a matéria orgânica, tá aqui. Digamos que isso aqui tenha sido a quantidade de matéria orgânica produzida pelo produtor. Toda essa matéria orgânica que foi sintetizada por esse produtor vai passar para o nível trófico seguinte? Não, porque parte dessa matéria orgânica esse produtor vai utilizar em consumo próprio, para que ele sobreviva também. Ele precisa se alimentar também dessa matéria orgânica que ele produz. O que passa para o nível trófico seguinte é a parte que sobra, tá? A gente vai ver melhor isso aí na aula de produtividade. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas aqui, no momento, eu quero que você entenda que de tudo que a planta produziu por fotossíntese, tá? Desse total, é apenas uma parte dele que vai passar para o nível trófico seguinte, que será uma parte menor. Essa parte menor que passou para o consumidor primário, no momento que passa, é o seu total de matéria incorporado. Passa tudo para o nível trófico seguinte, para o consumidor secundário, para quem o consumidor primário serve de alimento? Não, vai passar uma parte menor, porque parte do que ele absorveu do produtor, ele vai consumir, ok? Ele próprio. A mesma coisa, o consumidor recebe uma parte menor e o que passa também para o decompositor é uma parte menor. Assim funcionam as relações alimentares. É unidirecional e decrescente o fluxo, porque cada nível trófico ele consome parte da matéria que ele absorve do nível trófico anterior em consumo próprio para que ele sobreviva, né? Ele faz isso através da respiração, ok? Que é na respiração que você degrada a matéria para a produção de energia. E aí, olha só, a matéria na natureza é reciclada, quem faz a reciclagem da matéria é o decompositor, tá? E de tudo que você incorpora, de tudo que você ingere na alimentação, 50% disso vira fezes. Você só aproveita 50% da matéria incorporada. Onde 25% você vai anabolizar, você vai fazer metabolismo de síntese de substâncias e os 25% você vai catabolizar, degradar substâncias para a produção de energia. Tá? Anabolismo e catabolismo são fases do metabolismo dos organismos vivos, ok? O que é metabolismo? Conjunto de reações químicas que ocorrem a nível celular. Se a reação química sintetizar substâncias, é uma reação anabólica. Se a reação química degradar substância para a produção de energia, é uma reação catabólica. Exemplo, fotossíntese, por exemplo, é uma reação de anabolismo. Tá? A fotossíntese absorve energia e produz glicose. Então, está sintetizando substâncias. Respiração celular é catabólico. Você pega a glicose, quebra e libera energia. Então, vai ser um processo de quê? De catabolismo, certinho? E matéria reciclada, energia não é reciclada. A energia você consome, você utilizou a energia, acabou, entendido? Fim de papo. Então, toda a energia que é liberada, parte dela é perdida na forma de calor, apenas 40% é aproveitada de um nível trófico para outro. Entendido? Apenas 40% da energia, tá, que é liberada dos alimentos em você também, certo? Essa 40% é que vai ser utilizada para fazer trabalho celular, para manter a matéria orgânica viva. 60% se perde na forma de calor, e é importante isso para manter a homeotermia do corpo, a temperatura corporal constante e sem
alteração. Beleza, pessoal? Então, esses eram os detalhes importantes a respeito de fatores bióticos, ok? A respeito de relações alimentares. Vá na descrição do vídeo, baixe o Biomap, baixe o Bioese, entendeu? Resolva o exercício, depois confira o gabarito pelo exercício, pelo gabarito comentado, e a gente se encontra na próxima aula. Até lá. Tchau.